Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a forma como o homem foi evoluindo, em sociedade. E ao ponto que ele vai evoluindo em sociedade, ele vai dominando e modificando a natureza. Então nós vamos fazer um paralelo histórico, utilizando muito conceitos da história, para a gente poder trazer um pouquinho do processo de evolução da sociedade, do homem em sociedade, para a gente entender quais são as principais modificações e características de suas transformações que evidenciam que o homem a cada vez mais vem modificando muito a natureza, chegando ao ponto do que a gente chama hoje de antropoceno, a era da transformação do homem sobre o meio. Quando a gente fala de antropoceno, a gente tem que lembrar de todas aquelas aulinhas que a gente teve anteriormente sobre as eras geológicas. Nós falamos muito sobre eras geológicas, a era dos dinossauros, a era do carvão, A gente vai transformando cada época com suas características mais importantes. E a característica mais importante do atual momento da história e do planeta Terra é o homem. O homem é a principal característica, porque o homem adquiriu ao longo de todo o processo capacidades técnicas e tecnológicas tão grandes que ele consegue transformar centenas de milhões de anos e até bilhões de anos em história. Então, para a gente poder retomar isso, a gente precisa retomar um pouquinho daqueles conceitos clássicos de origem e evolução do planeta Terra que a gente teve no início do estudo sobre o planeta. A gente sabe que aproximadamente a Terra, de acordo com os estudos científicos, tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. As primeiras rochas, por sua vez, teriam 3,9 bilhões de anos. E as primeiras formas de vida no mar entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos, e somente em terra a partir de 450 milhões de anos. Então a gente vai vendo que ao longo de todos os 400, dos 4,6 bilhões de anos, nós temos ali pelo menos vida na Terra 450 milhões de anos, ou seja, uma parcela muito pequena dessa história. Além dessa parcela muito pequena dessa história, nós temos que entender que o homem não é a vida. A vida é a vida como um todo, todos os tipos de animais. O homem faz parte dessa vida. Então, os primeiros hominídeos, ou seja, aquele homem primitivo, surge aproximadamente cerca de 5 milhões de anos atrás, chamado de homem Homo habilis, devido às suas habilidades que o diferenciavam dos outros primatas. E ele ocupa ali parte da África, aproximadamente 1 milhão de anos, e aí ao mesmo tempo vai surgindo o Homo erectus, que é aquele que vai adquirindo características eretas, ou seja, o corpo vai se modificando também, que viveu aproximadamente 1,5 milhões de anos e se propagou, já se espalhou e migrou para a Europa e pela Ásia. Então, estudos arqueológicos e antropológicos recentes sugerem que o Homo sapiens, ou seja, a forma como nós temos hoje, ter surgido aproximadamente 200 mil anos, ou seja, daqueles 4,6 bilhões, apenas 200 mil anos nós temos o Homo sapiens, a nossa espécie evolutiva. Outra coisa importante da gente lembrar é que quando a gente vê essa imagem que nós temos aqui à esquerda do Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Neandertal e o Sapiens, nós temos essa ideia de que eles aconteceram de forma sucessiva. Mas, segundo a ciência, não foi assim que aconteceu. Na verdade, habitaram e coabitaram ao mesmo tempo diversas dessas espécies. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos Australopithecus habitando alguns ambientes, nós já tínhamos alguns Homo habilis. Ao mesmo tempo que tínhamos alguns Homo habilis, alguns Homo erectus, que foram se modificando graças às condições naturais, ou seja, se viviam em regiões diferentes ao longo de diversos anos, diversos grupos sociais, eles iam se modificando e ganhando características diferentes. Então, eles coabitaram. Então, a gente tem outra imagem aqui logo à direita, que a gente consegue ver que, além desses 200 mil anos, nós temos gradativas evoluções que vão surgindo, como, por exemplo, o fato de ficar em pé, o uso das ferramentas, que é pelo Homo habilis, a linguagem. E quando a gente fala linguagem, nós não estamos falando da língua que nós falamos hoje, nós estamos falando de barulhos, sons e tipos de comunicação. E depois nós temos as interações sociais aproximadamente 300 mil anos atrás. Então nós temos o início desse processo. Então, o ser humano, como Homo sapiens, vem evoluindo e ganhando características cada vez mais sociais a partir dessa evolução. Então, desde o ficar em pé até as interações sociais, nós temos aí alguns bons milhões de anos. Se a gente analisa essa história da humanidade, a gente verifica que na maior parte dela os seres humanos foram nômades. Viveram de lugares em lugares, habitando as regiões de acordo com as características daquele momento, principalmente das estações do ano, ou seja,
associados ao ritmo da natureza. Então a gente pode dizer que a natureza moldava o homem. O ser humano, portanto, não tinha capacidade de modificar a natureza ao seu bel prazer. Portanto, ele tinha que viver de acordo com as condições naturais. Então eles se formavam em grupos, pequenos grupos, porque nunca dava para andar em muita gente, porque você nunca sabe o que você vai encontrar naquele ambiente para onde você vai, se vai ter comida suficiente, se vai ter animal para caçar o suficiente, se vai ter abrigo suficiente. Então os grupos eram sempre muito pequenos, o que faz com que também a população não crescesse tanto, né? Muitos morriam no caminho e assim por diante. Eram travessias extremamente perigosas, né? Extremamente dificultosas, porque os seres humanos ainda não tinham todas as capacidades que nós temos hoje em dia, tanto técnicas quanto tecnológicas. Então, eram sempre pequenos grupos. Essas mudanças das estações forçavam os animais a migrar e o ser humano ia atrás disso, né? Gradativamente, o ser humano começa, com o tempo, começa a entender mais a forma como os animais se relacionam entre si e a tentar domesticar alguns animais, principalmente os lobos selvagens, que vão se tornar, obviamente, os primeiros animais a ser domesticado, que vão se tornar o que a gente chama de hoje cachorro, né? Os lobos selvagens começam a se tornar cachorros e aí você consegue também ajudar e auxiliar no processo de caça, né? E também no processo de captar, né? E cuidar de outros animais. E como é que o ser humano foi fazendo essa domesticação, principalmente dos lobos selvagens? Porque os lobos selvagens ficavam ao redor dos seres humanos buscando as sobras das caças, osso velho, né? Esse tipo de coisa. Então, gradativamente, o ser humano foi criando uma relação, né, de dependência, os lobos selvagens dependendo das sobras dos seres humanos. Com isso, criou-se uma relação. E essa relação, geração por geração, com os grupos vivendo muito próximos, foi criando uma espécie de domesticação que hoje em dia a gente tem, né, inclusive com vários cachorros nas nossas casas e assim por diante. Então, tem essa relação aí de dependência, principalmente em relação à alimentação dos lobos para com os grupos humanos nômades naquele momento. E aí a gente precisa entender uma questão muito importante, que há mais ou menos 200 mil anos o ser humano dominou a técnica de produzir fogo. Então o ser humano já, não vamos dizer que o ser humano nunca teve fogo, na verdade tinha. O ser humano pegava fogo das questões naturais, um raio numa árvore, né, um incêndio natural devido à época muito seca, e o ser humano conseguia adaptar e manter aquele fogo. Mas produzir do zero o fogo, somente aproximadamente cerca de 200 mil anos, quando ele começa a entender que esfregar gravetos produzia uma certa quentura, e essa quentura podia ser com outros materiais muito secos, como palha seca, um tipo de grama seca, né? Você conseguia produzir o fogo do nada. Então o fogo é uma questão muito importante, porque além de defesa, também pode ajudar com a alimentação e afugentar animais, e inclusive iluminar a noite. Então nós temos aí várias questões que o fogo é extremamente importante. Nessa época, o ser humano também já dominava outras técnicas importantes, como roupa, né? Fabricava lanças, flechas, entre outros importantes instrumentos de caça. Então, esses avanços nas técnicas ampliaram a interferência do ser humano. Cada vez mais o ser humano vai conseguindo dominar características naturais e fazer da natureza, né, o seu lar, ou seja, moldar a natureza de acordo com as suas necessidades. Então, o ser humano vai modificando o espaço ao seu redor, cada vez mais próximo do ser humano que nós temos hoje, mas ainda bastante distante. Então, a gente precisar entender a relação com o consumo de carne também é muito importante. Por quê? Desde a pré-história, o homem consome carne de origem animal. Entretanto, antes de domesticar esses animais, como a gente faz hoje, né, o consumo era só possível através da caça. E a gente tem que entender que a caça também teve um papel primordial na evolução do ser humano. Por quê? É através dessa que os seres humanos começam a cooperar. Porque os animais, em geral, são mais rápidos, em geral, são mais fortes que os seres humanos, né? Em geral, tem uma espécie de instinto de sobrevivência, coisas que os seres humanos também têm, né? Mas o dos animais é mais aguçado porque tem aquela relação de presa e predador sempre, né? O que foi? Os seres humanos precisavam se juntar em grupos, e para se juntar em grupos você precisa desenvolver técnicas, táticas, né? Desenvolver equipamentos. E todo esse processo de pensar em como você vai suportar um animal que é mais rápido, mais forte e assim por diante, e criou-se mecanismos. Esses mecanismos foram muito importantes porque criaram cooperação entre, muitas das vezes, grupos que eram inimigos. Então, essa domesticação, além de possibilitar o contato entre grupos, as interações sociais e o desenvolvimento de tecnologias e técnicas, também é importante porque, conforme os seres humanos conseguiam cada vez mais caça e depois a domesticar os animais, né, foi possível crescer as civilizações. Ou seja, quanto mais pessoas, maior a civilização poderia ser, porque mais alimento poderia ter.
né? Então, a agricultura também surge nesse processo que é muito importante. Então, outra coisa importante é que depois de um bom tempo, a sobra da caça poderia ser trocada, então vira uma mercadoria. A carne vira mercadoria, né? A matéria-prima, o pelo, né? O couro, né? Os dentes, viram mercadorias que podem ser trocadas com outros grupos que não têm aquela mercadoria. E aí você troca por algo que você não tem. Também tem a base do comércio surgindo aí. Então a gente está vendo aí uma transformação completa do ser humano, né? Gradativamente a partir de uma série de transformações, né? Internas e sociais. Então, há aproximadamente 11 mil anos, o ser humano começa a desenvolver as primeiras técnicas de produção agrícola e de criação de animais. Então, todo esse processo que a gente vê dos 200 mil anos para cá, né, termina ali nos 11 mil anos para cá, em que o desenvolvimento dessas atividades estimulou o surgimento de muitas ferramentas de trabalho, arado, foice, enxada, ou seja, o ser humano começa a produzir alimentos em grande quantidade. Com isso, consegue crescer a sua população em grande quantidade. E aí, aproximadamente nesse mesmo momento, nós vamos ter a fixação dos seres humanos em terra, do fim do nomadismo. Os seres humanos param de, conforme eles conseguem técnicas suficientes, eles param de ir para as regiões em busca de alimentos e ficar em determinadas regiões e produzir seus próprios alimentos. Então, nós temos aí uma evolução constante nas técnicas e tecnologias que permitem um aumento da produção e da produtividade agrícola. Então, os seres humanos começam a se estabelecer em lugares com recursos naturais em abundância, principalmente água, que está associada também a solos férteis, e minérios, que podem produzir ali os primeiros armamentos e assim por diante. Então, nós estamos falando, né, os seres humanos começam a se fixar em determinados lugares com relações com uma grande quantidade de recursos naturais. E nós temos nesses lugares, talvez o mais importante, a Mesopotâmia, né, que é uma faixa úmida entre os rios Tigres e Eufrates, né, que possibilitou o surgimento de uma série de civilizações antigas muito famosas. E também possibilitou isso somente a partir do pastoreiro, do crescimento populacional, que gerou também, posteriormente, o comércio. Essas técnicas também, a gente começa a provocar uma interferência cada vez maior. Os seres humanos começam, então, a modificar a própria cobertura vegetal, né? Começa a modificar e criar lavouras, criar áreas de pasto. Então, os seres humanos não precisam mais se deslocar em busca de alimento. O alimento é produzido na sua própria região, se você tiver condições técnicas para isso. Então, gradativamente, os seres humanos, ao se fixarem, começam a modificar o ambiente ao seu redor. E nós vamos surgir cidades, nós vamos surgir áreas agrícolas, áreas de pastoreiro e assim por diante. Essa relação entre desenvolvimento da agricultura, né, da população e do crescimento da população sempre acompanhou a humanidade, né? Então, desde aquele processo que a gente vem falando de construção, né, das primeiras cidades, das primeiras civilizações e o impacto da agricultura, né, e o impacto da agricultura no processo de transformação, né, das cidades, da natureza como um todo, a gente tem que entender que a evolução das tecnologias e das técnicas de agricultura, né, também se difundiram por todos os lugares do planeta. Uma das técnicas mais importantes de todas é a técnica da irrigação, né, que foi uma das primeiras e mais importantes da prática da agricultura, que é basicamente a de você pegar, né, recursos hídricos, transportar, né, de forma segura essa água e umedecer o solo para que esse solo possa produzir, né, a comida que você está plantando, ali, o tipo de cultura que você está produzindo nessa região. Então, essas civilizações que a gente já disse anteriormente, como as civilizações da antiguidade, né, as civilizações do Egito, do Tigres e do Eufrates da Mesopotâmia, as civilizações chinesas, indianas, as civilizações americanas também, como os maias e os incas e os astecas, também tiveram sistemas de irrigação extremamente importantes, né? E esses sistemas de irrigação também foram, ao longo da evolução tecnológica da sociedade, também foram transformados, né, em outras questões, como, por exemplo, os romanos, ao longo de todo o seu processo, fizeram grande quantidade de aquedutos, canais suspensos que carregavam água das montanhas, né, para outras regiões. Também no Oriente Médio, no Irã, na Síria, no norte da África, também para diminuir a perda da evaporação, a água era conduzida através de túneis que iam dentro das montanhas até as planícies, né, por dentro das montanhas, né, ou próximo às montanhas até as planícies. Então, nós temos diversas formas de tecnologias que surgiram em todas as sociedades, né? Nós não podemos entender que técnicas e tecnologias surgiram somente em alguns tipos de povos. Cada povo teve a sua tecnologia atrelada, né, ao seu desenvolvimento, mas todos é importante
sempre modificar a natureza, né, principalmente em relação à captação de água para poder produzir e fazer a sua cidade crescer, a sua civilização crescer como um todo. Por exemplo, a gente coloca aqui um exemplo muito clássico que nunca aparece, mas, por exemplo, essa cidade clássica e famosa cidade de Machu Picchu, nós vemos aí várias técnicas agrícolas muito importantes, como, por exemplo, a técnica do terraceamento, que nós já vimos em aulas anteriores, né? Onde você diminui a declividade do terreno através de uma espécie de escada, de terraços, platôs. Esses platôs possibilitam a produção de agricultura, né, sem que você tenha grande quantidade de erosão. Outra coisa importante também é a construção de terraços, canais e diques para captar a água dos Andes, coisas que os incas já faziam, coisa que os maias fizeram, né, obviamente, em outra região não os Andes, né, e coisa que os astecas também fizeram no Planalto mexicano. Então nós temos em várias sociedades, né, devido ao relevo diferenciado, devido às condições climáticas diferenciadas, técnicas e tecnologias diferenciadas, que hoje em dia são amplamente difundidas. Então, o terraceamento que acontecia aqui também acontecia, por exemplo, na China, né, mesmo sem esses dois povos nunca terem se encontrado, né, naquele momento, obviamente, já que no momento atual, esse terraceamento é feito em vários lugares do planeta, né, seguindo as tradições tanto dos incas quanto dos chineses, por exemplo. Então, a gente tem que entender que essa relação de evolução da tecnologia, principalmente em relação à produção de alimentos, sempre esteve associada ao desenvolvimento da sociedade. Esse problema de escassez de alimentos sempre esteve presente, porque a escassez de alimento é o limite para o crescimento da sociedade. Então, é importante sempre produzir mais alimento, né, para que a sociedade continue crescendo, né? E essa discussão, né, surge como teoria pela primeira vez, né, alguns séculos atrás, quando o Thomas Robert Malthus, né, o famoso conhecido como Malthus, né, demonstra isso, que o boom do crescimento populacional, sem a capacidade de produzir alimentos na mesma proporção de crescimento, ocasionaria fome, ocasionaria pobreza, miséria, né, conflitos e assim por diante. Então, o Thomas Malthus ele acreditava que a população precisava ou parar de crescer ou produzir mais alimentos. Isso já em 1700 e alguma coisa. Nós já estamos dando um pulo na história, né, só para a gente entender como os seres humanos sempre tiveram que modificar as capacidades, produzir sempre mais. E nós estamos falando sempre de agricultura e pecuária, porque será o nosso próximo tema. Então, quando a gente está falando de agricultura, a gente tem que lembrar qual foi a primeira grande revolução agrícola, qual foi o primeiro grande momento em que o ser humano para de produzir num determinado ritmo e acentua essa produção num ritmo muito mais acelerado. Então, novos modelos de organização e produção foram implantados durante o século XIX na Europa e disseminaram-se pelo mundo, mudando sempre as relações socioeconômicas do meio rural. Ou seja, criou-se um meio de que produzir com forma muito mais rápida, ou seja, acelerar o tempo de produção, né? Ou seja, cada vez mais aquela cultura que demorava 3 meses ou 4 meses agora vai ser mais rápido. Como que isso acontece? Maquinários, né, movidos a vapor graças à Revolução Industrial, colheitadeiras que vai substituir a mão de obra humana, né? Isso provoca o êxodo rural, um monte de gente vai sair do campo e vai para a cidade. Outra coisa importante é a técnica de rotação de culturas. Você utiliza, né, o solo para uma cultura, quando aquele solo estiver exposto, você coloca outra cultura que não vai utilizar os mesmos nutrientes, vai puxar outros nutrientes, enquanto isso você deixa o solo respirando para aqueles nutrientes que você precisa novamente. Ou então rotação de culturas também a gente pode dizer, você utiliza parte do seu território enquanto parte do território está livre, para o solo respirar e se recompor. E aí quando você colhe de um lado, você planta do outro. E assim você está sempre produzindo, nunca deixando o solo pobre. Outra questão importante também, seleção de sementes, uma espécie de biologia, estudo biológico. Aquelas sementes que dão os frutos maiores, que dão os frutos com menos incidência de pragas e assim por diante, serão as sementes que serão utilizadas para produzir a próxima safra e assim por diante. Outra questão que sempre acompanhou os seres humanos também, a ideia de adubação. Naquela época, obviamente, adubação de origem animal, fezes, né, e assim por diante. Hoje em dia nós temos adubação química, né? Ou seja, nós temos formas de fazer com que o solo esteja sempre fértil, né, utilizando como se fosse uma espécie de remédio, né, para que o solo fique sempre fértil, né, independente do clima, independente da forma como a chuva está acontecendo, independente da forma como do tipo de plantação que você está usando, você consegue utilizar todas essas questões importantes, como por exemplo também os agrotóxicos.
Então, toda essa história, né, que a gente vem falando, ao longo de toda a história, a população humana ocupou e modificou sempre os espaços naturais. Então, a gente vem modificando a natureza. Né? E a primeira Revolução Industrial, né, ou seja, a Revolução Industrial de 1750, 1760 na Inglaterra, é extremamente importante porque, a partir disso, o ser humano, com as máquinas, né, que vão ser importantes para o campo, o ser humano consegue uma capacidade até então não conhecida de modificar o meio ambiente. Outra coisa importante também é que essa modificação também traz impactos. Além de modificar drasticamente o meio ambiente, o ser humano também modifica para pior, não sempre para melhor. Então a gente acha que está melhorando o meio ambiente para a produção agrícola, mas a gente sabe que isso vai ser cobrado lá no futuro, quando as chuvas aumentarem ou diminuírem, quando a mudança do clima acontecer. Então essas mudanças produtivas do trabalho mecânico, utilização de máquinas, modificaram completamente tanto a cidade quanto o campo. No campo, essa modernização aumentou a produtividade. Nós produzimos, né, no mesmo espaço muito mais do que se produzia 200 anos atrás. A quantidade de comida que é produzida, né, num espaço, por exemplo, no tamanho de um campo de futebol, é muito maior hoje em dia do que se produzia há 100, 200 anos atrás. Né? Isso, obviamente, trouxe problemas relacionados ao uso do solo, problemas relacionados ao desemprego, né? E assim por diante. Então, outra coisa importante é que, gradativamente, essa nossa sociedade foi se transformando numa sociedade de construção, uma sociedade de consumo. A gente compra muita coisa o tempo inteiro, né? Estamos sempre trocando de coisas. Só que coisas têm origem natural, né? Ou seja, quanto mais coisas nós compramos, mais matéria-prima será necessária. Quanto mais matéria-prima será necessária, mais impacto ambiental, mais modificação do meio ambiente o ser humano vai fazendo. Então a gente vê que ao longo de todo esse processo o ser humano vai ganhando a capacidade, né, lá na pré-história, de modificar o meio ambiente, e agora a gente modifica o meio ambiente de uma forma até danosa para nós mesmos. Né? Então a gente tem que entender essa questão importante. Então, à medida que o ser humano vai modificando a natureza, né, os grupos crescem e se expandem, a gente tem uma noção também de que não é assim em todos os lugares. Por quê? Nós sabemos que os seres humanos, para se estabelecerem em alguns lugares, precisam de condições naturais. E essas condições naturais, né, por mais que os seres humanos tenham a capacidade cada vez maior de colocar essas condições, né, certas coisas nós não conseguimos mudar, né, como, por exemplo, o clima, porque o clima está associado à latitude, a latitude vai além das nossas possibilidades. Né? As correntes e as massas de ar também vão além das nossas possibilidades. Então nós temos certas coisas do meio ambiente que nós não temos a capacidade de modificar no curto prazo. Né? Nós modificamos no longo prazo, como, por exemplo, o aquecimento global, só que isso é ruim. Né? Então, existem obstáculos, ainda que o ser humano tenha grandes capacidades, ainda existem obstáculos naturais, como as altas montanhas, áreas geladas ou muito secas. Né? Isso faz com que nós tenhamos áreas de extrema concentração humana e áreas de vazios demográficos. E a gente pode ver isso nesse mapa. Quanto mais escuro, mais quantidade de pessoas nós temos. E quanto mais claro, menos quantidade de pessoas nós temos. E a gente sabe que a relação entre quantidade de pessoas e ambiente está associada à degradação ambiental. Então, esses lugares geralmente muito escuros, geralmente são lugares poluídos, né, em que a natureza foi modificada tanto em que já gera até problemas em relação ao clima, problemas em relação ao solo, ao desmatamento, queimadas, entre outros vários que a gente vai discutir ao longo do ano. Então a gente sabe que os recursos naturais são um impeditivo e são umas questões importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. Então o que a gente falou de recursos naturais lá quando a gente falou de Mesopotâmia como a água, recursos naturais são elementos que a natureza nos dá, né, que o ser humano pode utilizar para seu desenvolvimento como um todo. Satisfação de necessidades físicas, culturais, econômicas e assim por diante. Esses recursos podem ser classificados como renováveis ou não renováveis. Renováveis são aqueles recursos em que a natureza, num curto espaço de tempo, consegue produzir novamente. Como, por exemplo, água, que funciona no ciclo, o ar, né, que existe aquele processo da fotossíntese que limpa o ar, né, e não renováveis são aqueles que a natureza também faz. Só que o tempo é tão grande para ser feito que a gente diz que não é renovável, ou seja, que não será feito novamente, como, por exemplo, o petróleo. O petróleo a natureza nos dá, está lá no meio ambiente, só que demora centenas de milhões de anos para ser feito. Portanto, aquele petróleo que nós utilizamos hoje não estará pronto, não estará daqui a 10, 20, 30 dias novamente ali naquele local, só daqui a algumas centenas de milhares de anos. E centenas de milhares de anos nós não temos como utilizar, prever e classificar como renovável. Então a gente diz que não é renovável. Então,
a disponibilidade de recursos é extremamente importante, né? E esses recursos são importantes para o desenvolvimento. Então, nós temos aí água, minérios, carvão. Qualquer recurso natural pode ser transformado num recurso econômico se ele for utilizado para venda. Então, por exemplo, a água é extremamente importante para a agricultura, os minérios para a base econômica, o carvão para a produção de energia. Todos eles são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade moderna como nós temos hoje. Então, é sempre importante. Todo país que tem recursos abundantes tem uma capacidade de desenvolvimento maior do que aqueles que não têm recursos abundantes. Recursos naturais, portanto, são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. Não são essenciais, visto que a gente pode comprar, né? Mas para comprar de outro lugar, nós precisamos ter dinheiro. E para ter dinheiro, geralmente nós precisamos de alguma atividade econômica, que geralmente está associada a algum desses recursos. Então a gente tem essa questão de que recursos é a base de sustentação do desenvolvimento de uma sociedade. E a gente chega nas questões importantes para a gente poder finalizar essa aula. Os desafios para o século XXI. Os desafios para o século que a gente tem hoje. A gente viu, né, desde a pré-história até o atual momento, que o ser humano foi ganhando capacidades técnicas e tecnológicas a modificar o meio ambiente de uma forma que é até danosa para o próprio meio ambiente, né, e, obviamente, para o ser humano também. Então, gradativamente, com a quantidade de uso que a gente vai usando os nossos recursos, e usando, por mais que eles sejam renováveis, alguns ficam impróprios, como a água que fica suja, né, o solo que fica impróprio, ou seco, ou desértico, né? Outros acabam, como o petróleo, os minérios. Então, gradativamente, os seres humanos, os recursos vão se acabando ou se tornando impróprios. O que acontece é que os seres humanos, para poderem continuar se desenvolvendo, precisam repensar a forma como produzem. Não dá para a gente poder pensar em viver da mesma forma que a gente vive hoje. O planeta como um todo não aguenta, né? Por exemplo, que a gente tem hoje em dia, né, alguns bilhões a mais de pessoas daqui a 100, 200 anos vivendo da mesma forma que nós hoje vivemos. Então, será necessário que o planeta diminua o ritmo, diminua, né, e quando eu falo planeta, estou falando da sociedade, que modifique as relações de produção. E aí a gente chega na ideia de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma teoria, uma ideia de que é possível continuar vivendo no planeta Terra, mas de uma maneira sustentável, ou seja, que não impacte diretamente as próximas gerações. É isso que a gente não quer. Que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos e assim por diante tenham o mesmo ar que eu respiro hoje, que tenham o clima com a mesma quantidade de calor e frio que eu tenho hoje, que o solo seja fértil da mesma forma que é hoje, o que não dá para eu piorar para a próxima geração. Essa é a questão do desenvolvimento sustentável. É isso que a gente busca. É buscar deixar o mundo como está para as próximas gerações. Ou melhor, nunca pior. E aí o conceito, né, ele surge, essa ideia de desenvolvimento sustentável surge há muito tempo atrás, né, já nas revoluções industriais, quando o ser humano começa a perceber a forma como a gente vive gerando impacto. E aí nos anos 70, 80, gradativamente com o desenvolvimento da ciência, a gente vai pensando e descobrindo que, de fato, a forma como a gente vive é impossível para as próximas gerações viver assim. Portanto, a gente precisa modificar. Uma dessas formas, por exemplo, é modificar a forma como a gente vive. Ser menos consumista, né? Equilibrar mais a forma da nossa alimentação para evitar mais desmatamento, que vai impactar diretamente no ciclo da água, que vai impactar diretamente na qualidade do ar, entre outras coisas. E aí a gente tem, por exemplo, também a relação da questão industrial, diminuir a forma e a produção de gases industriais, diminuir a quantidade de carros nas ruas, ou então com energias limpas que não gerem tanta fumaça, para que a gente tenha um meio ambiente que não continue aquecendo no tal do aquecimento global. Então a gente precisa repensar uma série de questões associadas a como nós queremos deixar o mundo para as nossas próximas gerações. Isso é o desenvolvimento sustentável. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido toda essa aula, né, que a gente vai desde a pré-história, do início das capacidades humanas, do desenvolvimento humano, até o ser humano atualmente repensando todo esse processo, que é o que a gente vê hoje em dia. O que a gente errou no meio do caminho? O que nós vamos deixar para as próximas gerações? Essa é a ideia dessa aula, que a gente conheça toda a história do desenvolvimento dos seres humanos, para que a gente repense quais são os nossos erros no meio do caminho, para que a gente possa deixar uma sociedade melhor para as nossas futuras gerações, nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Bom, um abraço e até mais.